Vamos então, meus irmãos, mostrar essa maravilhosa obra, que possui 172 páginas. Olha só, deixa eu mostrar aqui a parte de trás para vocês. Olha só, aqui atrás vem escrito: apesar do pouco número de páginas deste livro, o pastor Antônio Gilberto, à luz da Bíblia, analisa com autoridade incontestável a multiforme obra do Espírito, abordando assuntos como o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, o culto pentecostal com ordem e decência, as características do real avivamento, os pecados que impedem o avivamento, as ministrações do Espírito Santo ao crente, a evangelização no poder do Espírito, a renovação espiritual e a santificação do crente. Olha só, esse livro tem uma capa brochura, olha só, ele vem aqui com uma folha de rosto, em seguida tem a ficha catalográfica e nós já nos deparamos com a apresentação, que vai falar sobre não extingais o Espírito Santo. Ele cita o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Nessa passagem, Paulo, inspirado por Deus, instrui Timóteo a conservar o que recebera de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Essa apresentação, ela fora feita, olha só, pelo pastor Ciro Sanches e Borges, que fora grande amigo do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ciro e Borges, ele teve a oportunidade de ser honrado pelo pastor Antônio Gilberto quando escreveu a Teologia Sistemática da CPAD, que eu vou mostrar ela para vocês aqui, vou pegar agora aqui na minha biblioteca, este livro aqui que eu tenho o review dele aqui no canal e o link vai ficar aqui na descrição. Aqui, Ciro de Borges, ele vai falar sobre a última doutrina, que aqui quem gerenciou essa obra foi o doutor Antônio Gilberto, e ele escolheu vários autores brasileiros para fazer essa obra com ele, e Sanches Ciro Borges, que é o autor dessa apresentação, foi que Antônio Gilberto escolheu para falar de escatologia, doutrina das últimas coisas. E esse mesmo Sanches Ciro Borges escreveu um livro, que eu tenho um review aqui também no canal, você procura aí, vou deixar o link na descrição. Esse livro aqui, Procuram-se Pregadores como Paulo. Ele faz essa apresentação do livro e em seguida Antônio Gilberto vem com um prefácio que fala sobre verdades pentecostais, o que são as verdades pentecostais. Ele vai tratar sobre a conversão do pecador pelo Espírito, o testemunho do Espírito Santo no íntimo do crente. Ele vai falar sobre a habitação interior do Espírito Santo no crente, o fruto do Espírito produzido no crente, a santificação do crente, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a intercessão do Espírito Santo. Olha só que prefácio maravilhoso. Aqui já te introduz a todo o assunto do livro. O Espírito Santo na adoração a Deus, as manifestações sobrenaturais do Espírito, a transformação do crente à imagem de Cristo. Depois nós vemos que esse livro ele fora dividido aqui em 15 capítulos. O primeiro capítulo vai, primeiramente, ele vem tratando aqui, antes do primeiro capítulo, de uma introdução, que vai falar sobre o contínuo avivamento da igreja. Ele aqui vai citar a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que não tinha um contínuo avivamento. Ele vai falar sobre o caráter de Cristo, essa introdução. Em seguida ele fala sobre o proceder dúbio dos laodicenses, ou seja, andavam em uma dubiedade, uma duplicidade, uma hipocrisia, um fingimento, uma mornidão. Isso fazia com que o avivamento não fosse contínuo e constante na igreja de Laodiceia. Vai falar depois sobre a condição final da igreja de Laodiceia, o Cristo conselheiro e a mensagem final de Laodiceia. E encerra aqui falando sobre por que precisamos de um avivamento. O capítulo 1 defende a área da pneumatologia, falando sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é Deus. Fala sobre a demonstração de poder do Espírito, a onisciência do Espírito,
os diferentes espíritos. Ele vai falar sobre a deidade, ou seja, a divindade do Espírito Santo como um Espírito eterno, onipresente, onipotente, onisciente, Senhor e Criador. E aqui ele te dá diversos versículos provando o que o autor está nos apresentando acerca do Espírito Santo. Fala sobre a personalidade e o Espírito Santo na Trindade, atuando junto com o Pai e com o Filho. No capítulo 2, é muito interessante, fala sobre avivamentos através da história. Vai falar sobre homens como Irineu, Justino Marte, Orígenes, Crisóstomo, Agostinho, Lutero. Vai falar aqui sobre os Quakers, vai falar sobre John Wesley, vai falar sobre D.L. Moody, vai falar depois sobre o declínio espiritual da igreja, fala sobre os morários, o exército, melhor dizendo, da salvação, o movimento pentecostal, o movimento da santidade. Vai falar sobre um grande avivalista chamado William Seymour. É muito completo. Avivamento na Rua Azusa. E no capítulo 3, ele vai aqui nos falar sobre o movimento pentecostal no Brasil, o início da Assembleia de Deus no Brasil, através de Daniel Berg e Gunavik. Vai falar sobre a grandeza da promessa pentecostal e muitas outras coisas mais, que não tem como, eu ler tudo aqui para você, para o vídeo não se estender demais. O capítulo 4, ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Olha só, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês algumas coisas. Ele fala sobre a promessa do batismo, provando biblicamente essa promessa. Fala sobre o cumprimento dessa promessa, sobre o que não é batismo com o Espírito Santo, sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Fala sobre as línguas estranhas como evidência do batismo. Para quem é o Espírito, olha aí, para você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, o resultado do batismo. Não adianta receber o batismo com o Espírito Santo e não mostrar os resultados. Tremendo. Capítulo 5, ele vai focar nos dons espirituais, vai falar sobre as definições gerais, os diversos dons espirituais que a Bíblia nos apresenta, os seus termos designadores. E vai falar ali sobre os dons espirituais, os dons da graça, os dons de ministério, os dons de operações, Vai falar sobre os dons de manifestação do Espírito, os dons de poder e os dons de mensagem. É tremendo. Vai falar sobre os dons práticos, o alvo dos dons, o exercício dos dons. Capítulo 6 fala, um assunto tremendamente importante para os dias atuais. O culto ao Senhor com ordem e decência. Vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo, vai falar sobre como eram os cultos na cidade de Corinto, vai falar sobre o mau uso dos dons espirituais. Tem gente que tem dons espirituais, mas não usa de forma correta, quebrando a ordem e a decência do culto. Ser avivado não significa ser desordeiro. O capítulo 7 fala sobre as características de um real avivamento. Olha só que tremendo. Fala sobre a contrição total, quebrantamento, de quem é avivado, perdão, reconciliação, generosidade, santidade interior e exterior, louvor e adoração, evangelização e missões. Tudo isso o Espírito Santo trabalha em nós. Aqui vai falar sobre intercessão e jejum, a palavra de Deus e muitas outras coisas mais. Olha só, fala aqui sobre pode-se resistir ao Espírito Santo? É uma pergunta. O Espírito Santo se entristece? E muitas outras coisas mais. Fala sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. O que é, como acontece, como evitar, como saber se já blasfemou. Capítulo 9 fala sobre o modelo do verdadeiro Pentecostes. Vai falar as características do verdadeiro Pentecostes, o significado de Pentecostes, por que esse nome foi escolhido para aqueles que hoje são chamados pentecostais. Falar línguas como de fogo, cheios do Espírito Santo, a importância da pregação da palavra para os pentecostais. Aqui o capítulo 10 fala sobre as ministrações do Espírito Santo ao crente, a relação em relação à salvação, que o Espírito ministra em relação aos salvos. Capítulo de número 11 fala sobre o avivamento e a obra missionária. Não tem como ser avivado e não desejar ganhar almas. E o Espírito Santo
capacita tremendamente os batizados com o Espírito para resgatarem as almas do pecado. A grande comissão vai falar sobre a urgência da obra missionária e assistência do Espírito Santo na nossa vida para ganharmos almas, porque Jesus disse, sem ele nada podeis fazer. Capítulo 12 fala sobre conservando o avivamento. Tem muita gente que foi avivada. Hoje não tem mais fogo sobre o altar, apenas cinzas. Aqui vai ensinar como conservar, como manter-se avivado na presença do Senhor. Vai falar aqui sobre a igreja de Sardes, conselhos de advertências, promessas aos conservadores e vencedores, desafio aos fiéis conservadores, conservemos o Pentecostes. Tremendo. Capítulo 13 fala sobre a renovação espiritual. Precisamos, irmãos, todo dia buscarmos ser renovados no Espírito Santo. O que é renovação espiritual? Vai falar aqui sobre como ocorre a renovação na vida do crente e renovação como uma necessidade. Penúltimo capítulo, capítulo 14, vai falar sobre a santificação do crente, sem a qual ninguém verá Deus. Definições gerais, a santificação tríceps, que é a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação futura, que é a total, quando o nosso corpo será glorificado. Os estorvos à santificação do crente e a necessidade de se santificar. Capítulo 15 finaliza o livro falando sobre avivados para o arrebatamento, se preparando para o arrebatamento. Como será a vinda do Senhor? Olha só, sinais, indicadores, propósitos da vida do crente. E aqui tem a bibliografia encerrando essa maravilhosa obra. Você já deu o seu like se você gostou? Se não é inscrito, por que ainda não se inscreveu neste canal? Se inscreva no canal, deixa aí no comentário o que você achou dessa obra e compartilha os nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe você e sua família e seu ministério em nome de Jesus.